que é nosso parceiro aí do movimento de economia solidária aqui no estado do Rio e aqui em Volta Redonda em especial. Então a gente está aqui ao vivo para vocês no Instagram. Deixa eu aceitar o Pedro aqui. Entrou, Pedro. Vamos ver se vai aparecer aí. Isso. Agora é só ajeitar aqui. A gente está com duas telas. Você está com o som... Baixou o som? Está dando um retornozinho. Vou baixar aqui o volume. Isso. Então, a gente está começando aí esse nosso bate-papo. Né? O nosso tema hoje é conhecer um pouquinho o que é a economia solidária, que é o movimento da economia solidária. Pessoal, né, que me conhece, eu sou professor de Arimateia, sou professor do IFRJ, do campus de Pinheiral, e a gente está aproveitando esse tempo da pandemia, né, do isolamento social, para poder conversar um pouquinho, trazer alguns temas interessantes, importantes aqui para o nosso dia a dia, para a nossa região. E a gente tem o prazer hoje de contar, né, com a presença do Pedro, que vou apresentar direitinho ele hoje, mas ele é ex-aluno da UF e hoje é aluno nosso do IFRJ, com muito orgulho, lá do campus Pinheiral, está fazendo o nosso curso de pós-graduação em desenvolvimento regional e sustentabilidade. Né? Então, mas para a gente poder conversar, e nós estamos conversando em duas plataformas, então tem hora que a gente olha para cá, tem hora que a gente olha para cá um pouquinho. Né? A gente queria só combinar um pouquinho com o pessoal o seguinte: caso a gente tenha algum problema de conexão com a internet, de um ou de outro, a gente se reconecta imediatamente para a gente poder continuar a conversa. O pessoal tem um pouquinho de paciência. Né? O pessoal pode interagir conosco, tanto no Facebook quanto no Instagram. Podem, né, curtir as nossas páginas, né, Pedro? Arimateia com th.vr e a do Pedro também, seja no Instagram, seja no Facebook. Então, e a gente está, né, com esse vídeo gravado agora no Facebook, e a gente está também gravando ele para colocar no IGTV e no nosso canal do YouTube. Então, Pedro, é com muita satisfação que a gente te recebe aqui. Vou mudar um pouquinho aqui o meu roteiro, o meu script. Né? O Pedro é bacharel em Ciências Contábeis pela UF, formado aqui na UF do campus de Volta Redonda. Né? Já é fruto desse crescimento da universidade aqui na nossa cidade. E hoje ele é pós-graduando, né, aluno da nossa pós-graduação lá do campus Pinheiral do IFRJ em Desenvolvimento Regional e Sustentabilidade. O Pedro ele trabalha como técnico na incubadora tecnológica de empreendimentos de economia solidária, a Intexsol, da UF. Faz parte do Fórum de Economia Solidária de Volta Redonda. Participou também como apoio à Secretaria Executiva do Fórum de Cooperativismo Popular, que reúne todos os fóruns de economia solidária do Estado do Rio de Janeiro. Então, é o nosso convidado de hoje. É um garoto, né, um cara jovem, que está aí arregaçando as mangas para que a gente possa ajudar todo esse movimento de economia solidária na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado. É um grande prazer a gente poder estar aqui com você, Pedro. Antes da gente passar para a conversa propriamente dita, é importante a gente, né, lembrar que hoje é um dia que o Brasil alcança uma triste marca de mais de 435 mil infectados pelo Covid-19, pelo coronavírus. Nós atingimos outra triste marca de mais de 26.500 mortos. E a gente começa essa live, começa esse momento nos solidarizando com as famílias de todas as pessoas que perderam essa guerra contra o coronavírus. Vivemos um momento muito difícil, um momento diferente de tudo que a gente já viveu, e somos chamados a entender melhor esse momento,
e nos reinventar enquanto pessoa e enquanto sociedade. Nós sabemos o quanto a educação é importante e fundamental na construção de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais justa e fraterna, e sabemos também que ela sozinha não muda tudo, mas é um dos principais pilares para essa mudança e para a construção de um país melhor. Outro grande desafio é a gente discutir sobre os desafios econômicos que nós vamos enfrentar para reorganizar a vida nas nossas cidades, na economia dos estados e do país. É por isso que nós escolhemos conversar um pouco sobre economia, sobre esse tema novo, né, no campo da economia, que é a questão da economia solidária, novo para muita gente, não para alguns. E, ao mesmo tempo, a gente vê, né, que esse termo vem aflorando de forma diferente entre as pessoas nesse tempo de isolamento social. A gente vê várias situações, várias práticas que as pessoas não sabem, mas que acabam, de repente, vivenciando já um pouco dessa experiência. Mas é com essa breve introdução que eu agradeço a presença do Pedro e passo aí a palavra para ele dar o seu boa noite, fazer suas considerações aí iniciais. Obrigado, Arimateia. Primeiramente, agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco do meu trabalho, né, explicando também para as pessoas a temática da economia solidária, que é tão importante, que vem sendo afetada já há algum tempo, inclusive nesse período de pandemia social, né, que está muito triste. Atingiu diversos setores da economia, não só da economia, da saúde, enfim, mas que também foi brutalmente atingida nesse período do isolamento social. Mas agradecer também pelo curso que eu faço. Isso aí, vamos lá. Então, Pedro, a gente está falando aqui, num momento que nós estamos decretados numa pandemia, né, a nível mundial, é lógico. Nós estamos vivendo em isolamento social, ou deveríamos estar vivendo num momento de isolamento social. Nós tivemos aí, né, desde o mês de março, a gente convive com o fechamento abrupto das escolas, do comércio, a redução da atividade econômica, né, que em função da dificuldade de circulação entre as cidades, das pessoas. Nós tivemos aí com isso uma desorganização na vida econômica das famílias, um aumento do número de desempregados, a gente bate aí mais de 12 milhões e meio de desempregados no Brasil, e era fato, né, que isso iria acontecer nesse momento de crise econômica. E a gente tem pessoas com dificuldade de manutenção da renda das famílias e nos mais diversos cenários e situações. O comércio, né, ele é naturalmente um espaço de aglomeração, né, das pessoas, um local de se ter cuidado também, né. Agora é um novo momento que a gente tem que enxergar diferente o espaço da vida do comerciante, o espaço, a presença do cliente, né, nas lojas e tudo mais, e ao mesmo tempo a gente tem uma disputa entre a defesa do isolamento social e entre a reabertura das cidades. As cidades abrem, a cidade fecha, o comércio abre, a economia fecha. E aí tem no fundo disso tudo, tem aquele grande dilema entre a vida e a economia, né? Então, salvar vidas e salvar a economia. Então, a questão é possível a gente pensar em novas formas de relações comerciais, em uma nova organização de vida, e de valores econômicos a partir desse sacode que a gente está levando, que a gente levou na nossa sociedade do mundo inteiro, do planeta inteiro, com essa mexida que aconteceu. É possível a gente pensar isso? Então, essas são as provocações de hoje à noite. Mas antes de entrar no tema específico, eu queria que você desse uma palhinha para a gente sobre o curso que você faz no IFRJ. Você é aluno do curso de pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Sustentabilidade. Conta um pouquinho aí para a gente sobre esse curso. Então, no final do ano passado, né, eu me formei em Ciências Contábeis pela UF, né, hoje eu sou bacharel em Ciências Contábeis, e aí no início do ano, né, por volta de março, eu comecei a especialização, né, em Desenvolvimento Regional e Sustentabilidade, que é um curso recente também aqui no IFRJ de Pinheiral, mas também que é muito interessante, né, que dialoga muito com o meu trabalho na economia solidária. E aí a proposta do curso, eu acho que é justamente a gente entender que a questão do desenvolvimento, né,
de forma geral, ele é multidimensional, né? Ele existe de diversas maneiras e que a gente precisa olhar para diversos conceitos, né? Não só pensar, por exemplo, no desenvolvimento econômico, né? Mas o que isso agrega dentro do desenvolvimento econômico. Então, são perspectivas culturais, sociais, políticas, econômicas. Então, para a gente entender essa pluralidade de coisas que incide dentro do desenvolvimento, né? Então, é um pouco dessa proposta. E a gente foca também, a proposta do curso é no Sul Fluminense, né? Como a gente pensar o desenvolvimento regional dentro, né, do Sul Fluminense, né? E que tipo de desenvolvimento regional e sustentável a gente quer, né? Que o sustentável também vai muito mais além do sustentável ambiental, né? Que ele seja possível de ser feito. Vamos dar uma paradinha aqui, porque o meu telefone caiu e eu... E aí também é muito interessante que dentro do curso, né, por ele ser plural, né, por ter professores de diversas áreas... Oi, voltou, né? Estou voltando agora, isso. Desculpa aí que meu telefone caiu aqui e eu acabei de desconectei. Não, voltou, beleza. E aí, pegando esse engajamento, né, de um curso ser tão plural, dentro dele a gente tem alunos de diversos cursos, né? Eu, por exemplo, sou de ciências contábeis, mas tem pessoas da biologia, da arquitetura, da engenharia de produção, da administração, economista. Então, a gente vê também esses diversos olhares, né, de diversas formações, né, acadêmicas, como é que se dá esse tipo de desenvolvimento e as trocas, né, que são possíveis. Então, isso é muito, muito interessante. Acredito que de uma riqueza e de uma profundidade, cada tema que é posto em cada disciplina, você tem os diversos olhares que se complementam lá no dia a dia do curso, que agora está suspenso, está em atividade, né, estamos sem atividade acadêmica no IFRJ nesse momento, mas o tema mesmo que nos traz aqui, que é a questão da economia solidária, dá uma conceituada para a gente, Pedro, que termo é esse? De onde que vem isso? Como é que por que usar esse termo economia solidária? Então, a economia solidária já existe já há muito tempo, né? Aqui no Brasil, ela existe mais ou menos há uns 20 e poucos anos, assim, que se agregou mais esse termo de economia solidária, mas no mundo existem diversas formas de a gente chamar, economia social e solidária, né? Tem suas diversas vertentes, mas ela abrange, se você botar no Google, né? Você vai ver que é uma forma, né, vai estar dizendo, é uma forma diferente de comercializar e produzir pautado na autogestão, né? Isso é um conceito mais simples, mas bem abrangente. E essa questão da autogestão é justamente da gente tentar democratizar, né, esses espaços. Então, por exemplo, quando a gente fala do Bolsa Família, ele é, sim, uma temática dentro da economia solidária, né? Vai muito mais desse além de produzir e comercializar. A transferência de renda é uma temática muito importante dentro da economia solidária, né? E aí a economia solidária tende também a formar as pessoas a entender esse papel, né? Não é só pegar, gastar imposto, para onde vai esse imposto, né? Vai para a transferência de renda, que vai fomentar o desenvolvimento local daquela região, comerciário, né? O dinheiro vai continuar na comunidade. E dentro disso você tem diversas ferramentas, né, que agregam dentro da economia solidária para ela ser de fato, né, viável. A gente tem os circuitos curtos agroalimentares, a gente tem a temática do comércio justo e solidário, as cadeias de produção, as moedas sociais, as construções de rede, as políticas públicas também, que são extremamente importantes para que isso se viabilize, né. A economia solidária é um mundo muito vasto, muito grandioso, que também vai muito mais além de só comercializar e produzir de uma forma diferente, né? É um pouco disso. E você atua, né, hoje como um técnico da incubadora tecnológica de empreendimentos de economia solidária, né, a Intexol. Foi criada na UF aqui de Volta Redonda, tem um papel importante para difundir esse tema aqui conosco na nossa região como um todo. Não é centrada só em Volta Redonda, atua em diversos municípios aqui da região. E aí, conta um pouquinho para a gente essa experiência da incubadora Intexol aqui em Volta Redonda, qual a importância dessa iniciativa para os alunos da UF, para a comunidade em geral de Volta Redonda, para a comunidade de outros municípios, para alguns grupos específicos que vocês atuam. Conta para a gente como é que é a experiência dessa incubadora. Então, justamente isso, né? Eu comecei na incubadora a partir da graduação mesmo, né? Que é um projeto de extensão, né? Que é um dos pilares da universidade, né? Que a gente tem pesquisa, ensino e extensão.
e acaba que a incubadora faz isso tudo um pouco também. E aí, dentro da incubadora, a gente tem alunos que são voluntários, alunos bolsistas e que são técnicos, né? Eu já passei pelas essas fases. Comecei como voluntário, depois fui bolsista e hoje sou como técnico, né? Aí a incubadora tem diversas vertentes, né? O primeiro é fomentar a economia solidária a partir da assessoria aos empreendimentos de economia solidária que a gente tem no município, né? Então, como a gente, no município e na região, né? Então, a gente tem alunos do direito, da contabilidade, da administração de empresas, administração pública, e aí a gente, a partir da nossa expertise, né, acadêmica, a gente apoia esses empreendimentos, por exemplo, na parte de gestão contábil, da gestão da administração, dando um pouco dessas ferramentas, né, que a gente aprende da universidade e passando de forma mais simples ou de forma mais acessível para essas pessoas, né, que às vezes são grupos vulneráveis que a gente trabalha como os catadores de materiais recicláveis, né? E existe também essa troca, que é muito interessante, né? Os aprendizados que a gente vai tendo quando a gente conhece essas pessoas, né? Entender, por exemplo, qual é o papel do catador na sociedade que a gente vive, né? Como que ele tira a renda a partir do que a gente chama de lixo? Para ele isso é renda, né? É entrada de dinheiro. Então existe uma troca também de saberes muito, muito excelente que acontece com essas pessoas, né? Então são as trocas de valores, de solidariedade que existe entre eles, né? Então a gente trabalha com alguns grupos, né? Que eu posso terminar alguns segmentos. São os catadores, né? Que acaba que a gente trabalha aí. Volta Redonda são 3, a gente dá um apoio para o pessoal de Pinheiral também, né? Que a gente tem uma cooperativa em Pinheiral. A gente está tentando organizar uma em Barra Mansa. Tem o pessoal de Barra do Piraí, de Resende aí que a gente dá um apoio também. A gente trabalha também com o segmento do artesanato, que acaba sendo bem expressivo aqui na região, né? Até foi afetado por falta dessa questão da comercialização, né? Porque uma das pontes são as feiras, né? Que o pessoal do artesanato comercializa. Também a gente tem o pessoal da agricultura familiar também, né? Que a gente trabalha, tenta organizá-lo também em coletivos, e que também foi bem atingido nesse período, né? E fora também outros grupos produtivos no ramo da alimentação, por exemplo, que a gente também já até trabalhou junto com o IFRJ de Pinheiral, com o grupo Oficina do Sabor Mulheres de Mil também, que era um grupo muito interessante, né? Que comercializava aí produtos alternativos com a temática do aproveitamento integral dos alimentos, né? Então, um pouco dessa questão da assessoria. E também, fora isso, a gente trabalha com mais duas vertentes, né, que é a formação a partir de cursos, né, que a gente vem dando ao longo desse tempo. Então, são cursos presenciais, hoje em dia, né, com o isolamento social, a gente tem dado os cursos via EAD, né, então a gente tem nossos bate-papos que estão rolando nas quartas-feiras, né, sobre economia solidária. A gente teve os 6 MAPs, que eram os seminários de economia solidária do MED Paraíba, então que agregava aí várias cidades para a gente aí ficar 2, 3 dias debatendo. Já teve em Pinheiral, já teve já na UF de Volta Redonda, e nos últimos anos também a gente tem feito festivais de economia solidária que agrega também vários setores, né, tanto na parte de comercialização quanto na parte de formação. E outra vertente também interessante é a questão das políticas públicas, né, que a gente também vem trabalhando, aí que a gente já conseguiu várias coisas aqui em Volta Redonda, como a contratação das cooperativas para a coleta seletiva municipal, a gente está com uma lei de economia solidária também aí, para ser, a gente espera que seja aprovada também, a gente tem dado um apoio à lei estadual, que foi feita agora para um benefício emergencial para os trabalhadores da economia solidária, então a gente aí vem trabalhando com bastante coisa. Cada vez mais esse setor da economia solidária, ou setores, né, caracterizados nesse tipo de trabalho, começam a ser reconhecidos, não é isso, Pedro? Sim, porque você começa, então, por exemplo, o poder público ter um olhar mais atento, mais direcionado, como você disse, né, esse exemplo clássico agora, você reconhecer as pessoas envolvidas nas ações de trabalho da economia solidária, por exemplo, para receber um suporte, um apoio nesse momento da pandemia. É sinal que, de alguma forma, né, as políticas começam a se constituir, né, a serem construídas, e a partir daí essas pessoas começam a sair da invisibilidade ou da informalidade, né, e o trabalho da Itexol é um pouco de dar suporte e apoio a essas iniciativas. E acho que você mostrou que você tem atuado, né, em diversos ramos, então, sim. E, ao mesmo tempo, é um trabalho que tem uma repercussão social enorme, né? Você pensar que você está trabalhando, dando suporte a grupos específicos de pessoas que se organizam, ou que vocês ajudam, né, a essa organização acontecer, né? Porque em alguns momentos já existe, não é isso? Uma determinada organização, e em outros momentos
vocês, a própria incubadora, ajuda a construir essa organização, é isso? Isso, exatamente, né? Porque chega a um certo ponto, quando a gente dá assessoria para esses grupos, é que todos os grupos, né, que a gente dá assessoria, é porque eles têm uma autonomia a partir de um certo ponto, né? Então, tem grupos que a gente forma desde o início, que foi como a Oficina do Sabor Mulheres 1000, e tem outros grupos que já vão acontecendo, como existem coletivos, por exemplo, de artesanato que já se organizam aqui, e a gente só passa para eles que, por exemplo, o que eles fazem é economia solidária, né, a partir dos princípios da autogestão, da solidariedade, da cooperação, e aí, até que eles se empoderem desses conhecimentos, eles digam, eu sou da economia solidária, eu faço isso, é economia solidária. Então, acontece muito isso. Legal, porque, na verdade, todo esse exemplo dessas atividades de formação, né, que você citou aí, alguns cursos, que inclusive estão acontecendo né, online, né, que constrói esse esclarecimento, esse entendimento, esse empoderamento nessas pessoas, né? Como é que está acontecendo isso agora, Pedro? Está todo mundo em isolamento social? É o que se recomenda? E como é que a gente faz essa experiência nesse momento de pandemia? Então, né, tá sendo bem complicado para alguns coletivos e alguns grupos, né, porque quando a gente fala dessa questão da comercialização e produção em si, né, para os atores da economia solidária, acaba que nesse período está sendo bem complicado, né, não só para o pessoal da economia solidária, mas para os outros setores também. Então, por exemplo, os catadores, por exemplo, eles estão não podendo, né, aqui em Volta Redonda a gente tem 3 cooperativas, né, que funcionam na questão da coleta seletiva, quanto a questão da triagem e venda desses produtos, né? Então, pela questão da contaminação, né, que pode ocorrer para esses trabalhadores, eles são impossibilitados de fazer esse tipo de serviço. Mas, no entanto, acaba que eles fazendo, por ser um público tão vulnerável, né, eles estão catando na rua, porque é a forma de entrada de renda que eles têm, né, muitos deles. A questão também, por exemplo, do pessoal da agricultura familiar, né, agroecológica, entre outros, eles também estão tendo dificuldade para escoar sua produção, né, existem diversas maneiras aí da comercialização em cesta, da comercialização online, né, da entrega aí porta a porta. Também isso não está acontecendo de forma tão efetiva, né, que, por exemplo, se eu não me engano, o PNAE, né, Programa de Aquisição de Alimentos, PA, né, Programa de Aquisição de Alimentos, ou PNAE também, que é a aquisição de alimentos para as escolas, está suspenso por enquanto. Então, é uma forma também que era de renda para esses trabalhadores da agricultura familiar e hoje, né, não está entrando renda, então está bem difícil. E para os coletivos também do artesanato, também, que acaba sendo muito expressivo em Volta Redonda, eles estão impossibilitados, né, de comercializar aí nas feiras e tal, e eles têm arrumado outros jeitos, que é a princípio online, confecção de máscara, entre outras coisas, para conseguir gerar renda também com o seu trabalho, né? Beleza, Pedro. Nós estamos aí com cerca de 40, 50, oscilando entre 40 e 50 pessoas acompanhando a gente nas 2 plataformas, aqui no Facebook e aqui no Instagram, né? Vamos interagir um pouquinho com o pessoal, né? Tá aí o Zé Márcio dando boa noite para a gente, a Helena Moura, enorme orgulho de ouvir e ver o Pedro Silva. Legal. Conheço. Também dando boa noite, a Rosana também, a Helena está falando de Coimbra, Portugal, acompanhando a gente. Não, foi, eu estudei lá, tá tarde, tá assistindo, tá tarde. Exatamente, tá legal. O Geraldo dando boa noite para a gente, boa noite, Geraldo. A Ellen Guimarães, a professora Analice de Carli, também da UF, um prazer, professora, o prestígio da audiência da senhora. Professora Cleonice também, que foi nossa secretária de Educação lá em Pinheiral, grande abraço. O Leonardo dando boa noite. O Antônio Oscar falando sobre é importante que essa live esteja divulgando a economia solidária, parabéns. E já temos aqui algumas contribuições da Josinete. A Nete está falando, Pedro, fala da experiência de jovens entre jovens em parceria com a Intexol, projeto Canudo Azul. Vamos lá, fala um pouquinho dessa experiência aí que a Nete trouxe para a gente aqui, lembrou para a gente. Não, super importante, né? É uma pauta que eu estou botando aí em frente, né? Porque a temática da economia solidária, né? Quando eu entrei, eu percebi que era para pessoas bem mais adultas, assim, a economia solidária já existia. Coisa de velho, né, Pedro? Não vou falar coisa de velho, não. Pessoas com experiência.
mas que eu sentia falta dessa questão da juventude, né, também, porque eu acho que é super importante a juventude estar dentro dessa temática, né, porque eu, pelo menos dos meus estudos, eu vi a economia solidária acontece com os jovens também, por exemplo, quando eles se organizam para estudar, né, e eles mesmos decidem quem vai estudar essa matéria, quem vai ensinar, quem vai... Aí já é uma forma coletiva de se organização, então já existe um conceito de interação, de troca, assim, já existe. Né? Exatamente, já existe entre os jovens, né? Então a gente começou a partir da incubadora e com a JOC também, né? Que é a Juventude Operária Cristã aqui em Volta Redonda, uma incentiva numa escola municipal, né? Para a gente, como que a gente vai formar esses jovens em economia solidária, sem dizer que você tem que produzir e comercializar, né? Então a partir dos conceitos e atividades autogestionárias, por exemplo, visitas. A gente vai fazer a visita. Como que a gente vai fazer a visita? Quem vai organizar o dinheiro, que a gente não tem dinheiro? E aí, fazendo essas coisas autogestionárias mesmo, né? E eles percebem isso. Isso é muito interessante, né? Porque quem organizou foi a gente. Depois botar eles para explicar isso é super maravilhoso. Já vai acontecendo aí uns 2 anos. E a gente vem avançando com essa temática, não só aqui em Volta Redonda, mas em outras esferas, né? O Antônio Scaí, que é do Fórum de Cooperativismo Popular, né? Do FCP, eu tenho falado isso bastante, que a gente tem que botar em pauta, né? Como a gente fomenta a economia solidária na juventude hoje em dia, né? Senão, se a gente deixar para lá, a economia solidária morre, né? Então a gente tem que também estar fomentando isso na juventude. Tudo na vida envelhece, a gente tem que botar sangue novo para poder estar realimentando o ciclo e o processo, né? Agora, ficou para mim uma curiosidade. Por que o projeto Canudo Azul? Filho. Dá para explicar isso? Todo mundo pergunta. Então, porque a gente tinha que entrar com matemática dentro da escola, né? Então, estava muito em alta essa questão do uso dos plásticos, né? Assim, né? Da não utilização mais de plástico, né? Vamos banir os plásticos, a questão dos recicláveis. E a gente entrou com um projeto de educação ambiental, né? Porque eu acho que é uma temática que se interessa os jovens, né? Então, vamos trabalhar a economia solidária a partir da temática ecológica, né? E aí a gente conversando com jovens e tal, aí umas rodas de conversa, a Isabela, que na época tinha 14 anos, estava falando sobre a questão do não uso dos plásticos, porque isso vai para o oceano e mata a tartaruga engasgada. Aí acabou surgindo o nome Canudo Azul, assim, porque a gente vai lutar, né, para usar o canudo como espada, para não usar mais. E azul, porque também é uma cor que todo mundo gosta, né? Então, é um pouco importante. Muito bom. Então, assim, a Alessandra Lazari, ela fala aqui para a gente: ótima iniciativa em fazer uma live compartilhando o trabalho da UF com a temática de economia solidária, que discute e pratica a ultralógica de produzir, comercializar e se relacionar com as pessoas, o trabalho e o planeta. Parabéns, professor. Pedro e equipe da incubadora, a JOC, a Juventude Operária Católica Brasileira, compartilha e se soma a essa maneira de ver e organizar a vida. Obrigado, Alessandra. A gente está aí, né, com esse grande desafio, e é um espaço também para a gente poder valorizar, né, o trabalho das instituições públicas de ensino, né, assim como a UF, assim como o IFRJ, que a gente tem construindo, né, esses espaços aqui em Volta Redonda, aqui na região sul-fluminense, né. Hoje, a UF, que era uma antiga escola de engenharia metalúrgica, né, passa pelo processo, né, do Reúne, e a gente consegue, então, construir um campus novo na UF, com uma ampliação enorme de cursos hoje, né. Nós temos hoje mais de 10 cursos aqui oferecidos pela UF em Volta Redonda, não só a nível de graduação, mas cursos de pós-graduação, de mestrado, doutorado. Então, assim, a gente tem uma experiência interessantíssima que a gente tem que valorizar, né, também o poder e a importância dessas instituições públicas, né? A gente tem também o IFRJ, que já tinha o seu campus lá em Pinheiral, que é um campus centenário. A gente que criou um campus aqui em Volta Redonda. Hoje nós temos também um campus avançado em Resende, temos um campus em Paracambi, um campus em Engenheiro Paulo de Fronteira. São todas cidades aqui ao redor, da nossa região que nos ajudam na formação de jovens a nível técnico, a nível de graduação e de pós-graduação também. Por isso o Pedro está aqui hoje, nosso aluno de pós-graduação, com um grande prazer. Já fiz isso para a Cristiana, nossa colega professora do curso, e vou fazer isso ao vivo aqui, convidando outros alunos do curso que queiram trazer um tema para a gente poder conversar e dialogar aqui. E acho que a coragem do Pedro de estar aqui hoje abre uma porta aí para
o pessoal se soltar um pouquinho e vir conversar com a gente sobre temas importantes, né? Super apoio, porque tem muita experiência muito boa para o povo falar aqui. Beleza. Então, sim, Leonardo dá uma boa noite para a gente, a Cidinha Barbosa também. Oi, Cida. A Derby, boa noite, professor, José Arimateia, beleza. Vamos aqui um pouquinho Peraí. Vamos aqui um pouquinho. Deixa eu tentar me organizar com essas tecnologias, que eu sou... Ou é o Face ou é o Instagram, né? Eu sou ainda devagar e quase parando com isso tudo aqui. Nossa, tem bastante gente interagindo aqui, pessoal que foi entrando, o pessoal está aqui dando boa noite. Beleza, boa noite para todo mundo que está aqui com a gente, interagindo. Espera aí. Tem aqui pessoal do Coletivo de Economia Solidária de Pinheiral presente, participando com a gente. Obrigado aí, pessoal, pelo prestígio de estar aqui com a gente essa noite. O Pedro é um cara que tem moral, viu? Chama todo mundo para aqui. Tem que fazer, então, né? Beleza. A Fabiana Rosa, né, Pedro tem sido muito importante para nós do Coletivo de Economia Solidária em Pinheiral. Super atencioso, tem nos orientado para voltarmos ativa dentro do município em meio a esse momento complicado. Beleza, Fabi? Bom estar com você aqui participando, colaborando, e que bom que essas experiências, né, e o Pedro pode estar aí colaborando com a Itexol, com essa iniciativa aí em Pinheiral. Um monte de gente mais aqui também, o Alex, o Glauco. Um abraço para todo mundo. Vamos lá. Tem aqui uma fala do Gildo. Gildo comentando sobre... Tem muita gente aqui. Pedro, você está com moral, Pedro. Nem eu estou conseguindo acompanhar aqui, estou lendo assim. Tá difícil. Mas aqui, o Gil uma fala legal que eu estou querendo. A Maria Cristina, parabéns ao FRJ pela iniciativa, obrigado. Todo mundo dando boa noite. A Gina está acompanhando a gente, sou da Economia Solidária de Queimados. Legal, Gina, obrigado pela sua presença, pela sua participação. O Gildo falou para a gente aqui, é importante pautar essa temática nos espaços formais de educação. Né? Gildo, que é uma liderança lá no Parque Maíra, em Pinheiral, professor da rede nossa. Então, assim, extremamente importante o projeto Canudo Azul, né, que vocês estão construindo e trazendo essa temática da economia solidária para dentro do espaço da educação formal. Né? A Cris, a Anacleta, está falando: meu sonho é a economia solidária em conjunto com a política de assistência social em territórios de vulnerabilidade social. Show de bola, é exatamente essa a construção necessária. Bate palmas para você, realmente. São espaços que a gente tem de construir políticas públicas para que a gente possa levar esse tipo de reconhecimento, esse tipo de atuação, né, do poder público, principalmente a nível municipal. A economia solidária é uma política, né, que trata muito diretamente com a pessoa lá na ponta. Então, ela tem uma cara muito de uma política municipal, é a cidade que precisa pensar, entender e estimular essas ações. É muito interessante quando a gente fala dessa questão de municipalização, né? Porque as políticas públicas se dão muito nessa questão do território, né? Então, quando a gente trabalha num território, entende quais são as necessidades desse território e trabalha também essa questão até da economia solidária territorializando, né? Ela é mais efetiva, né? Se conseguir concretizar. Isso a gente tem visto essas experiências aqui em Volta Redonda também. Beleza. E Fabiana, de novo, está comentando aqui, através do Instituto Ecovida, vamos tornando realidade, e estou com você, Cris, que fez esse comentário anteriormente, né? A Maria Cristina, em Maté Rio presente, nosso apoio aos empreendimentos solidários, iniciativas associativas. Legal, Maria Cristina, e é exatamente isso, quando os órgãos de governo começam a entender, conhecer a economia solidária e começam a interagir nesses processos, né? É um jogo de ganha-ganha, todo mundo ganha, né, com a construção de coletivos, de ações que vão fortalecendo a economia local, que faz o dinheiro circular, né, na cidade,
fazem, evitam essa transferência de renda, né, de recursos para os grandes conglomerados econômicos, né? Então é extremamente importante a gente entender o nosso papel de consumidor nesse processo, né, Pedro? Eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso, Pedro. Como é que é o papel do consumidor, do agente consumidor nesse processo dessa relação dessa economia solidária? Então, né, a economia solidária trabalha muito com essa questão da formação, como eu falei antes, né? Então, por exemplo, quando a gente entende que eu estou comprando um produto do artesão, por exemplo, estou comprando uma máscara, né, de uma pessoa artesão que tá produzindo aqui, o meu vizinho, né? Eu entendo, por exemplo, que essa máscara não está vindo, sei lá dos Estados Unidos, né? Está vindo lá da Europa, está vindo da China, né? Que é um trabalho explorado, que tem isso, né? De você entender toda essa cadeia produtiva. Por exemplo, quando eu compro uma blusa de R$10, quero entender por que ela custa R$10 e por que ela custa tão barato, né? Se você tenta pesquisar todo o processo produtivo até ela chegar a R$10, você vai entender que, por exemplo, o trabalhador lá da ponta, né, que fez uma parte da blusa, ganhou centésimos de centavos para aquela blusa, né? E que, sei lá, 80%, 90% vai para a empresa, né? O lucro todo vai para a empresa que comprou aquele cara, que contratou, né, entre aspas, aquela pessoa quase como trabalho escravo, né? Então, a economia solidária tenta fomentar esse desenvolvimento local, né? Não só da questão da compra, mas a partir das moedas sociais, né? Quando você tem uma moeda social, né, um banco comunitário que vai atender as demandas daquela comunidade, né, com a oferta de produtos e serviços, você vai estar fazendo com que aquela moeda circule naquele território, né? E fazendo circular naquele território, você desenvolve de diversas formas, né? Entrando dinheiro ali para o mercadinho, entrando dinheiro ali para o artesão, para o agricultor familiar, e esse dinheiro também volta para a comunidade, né? Você vai comprar de outras pessoas, enfim. E isso é uma das eu chamo de umas ferramentas, né, dentro da economia solidária, porque são diversas, né, mas isso são ferramentas bem interessantes. Aqui a gente já estava tentando pensar em uma experiência de circuito curto de comercialização que rodasse os bairros. Então a gente estava com essa proposta esse ano que se chamava Circuito Arigó, que é reunir artesãos, agricultores familiares e pessoas também que quisessem debater temas, né? Então também que fosse formativo. E que aí isso fortaleceria o desenvolvimento local, né? A pessoa poderia comprar ali embaixo, saber um pouco da história de quem que você está comprando, como é que foi produzido, quem produziu. Então isso é uma outra lógica, é uma lógica formativa que a economia também solidária trabalha. Então, e aí, Pedro, acho que uma questão que é importante a gente também destacar, né, é o quanto que nós fomos, de alguma forma, com essa questão do isolamento social, nós fomos jogados numa provocação de atuação em iniciativas de economia solidária, né, porque, na verdade, a gente acabou, as pessoas ficaram, né, sem o seu espaço formal de renda, sem a sua condição de rotina de renda, e aí várias iniciativas, né, passaram e passam pelas redes sociais, pela televisão. Tenho visto iniciativas de rádios, né, que colocam, olha, estamos cedendo a rádio, vamos fazer uma propaganda aqui, né? A Rádio JB-FM do Rio, por exemplo, ela está dando propaganda de graça para os pequenos negócios de delivery, para que as pessoas possam usar o rádio como canal de divulgação, né, para que ele possa ter o seu movimento, e aí a gente teve, né, esse momento, por exemplo, da Páscoa, quanto que movimenta no ramo da alimentação, dos chocolates, né, dos presentes, da cesta, Dia das Mães, a gente teve agora também, né, uma outra data marcante, a gente vem pela frente aí o Dia dos Namorados, por exemplo, né, como que a gente pode aproveitar essas datas comemorativas, eventos e aniversários e tudo mais, e pensar, poxa, de quem eu posso comprar um presente, de quem eu posso, né, como eu posso agradar uma pessoa, um conhecido, um amigo, buscando isso de um produtor local, de um artesão local, né? Então, eu acho que esse momento da pandemia e do isolamento social, eles, sem as pessoas perceberem, elas entraram em vários circuitos, em várias iniciativas de economia solidária, né, sem ela entender qual era o papel dela. Né? Daí que eu acho que fica a provocação. Eu acho que como é importante a gente perceber que a gente tem boas oportunidades de negócios, de preços, e que a gente pode fazer isso acontecer e circular na nossa
na nossa região, no nosso bairro, né? Então, aí você começa a enxergar o que tem no seu bairro. Aí você começa a ver a plaquinha de alguém que nunca teve aquela plaquinha e, de repente, tem ali um delivery, tem ali uma pessoa que pendura as máscaras para poder vender. Se tem alguém produzindo máscara, é porque tem alguém que é costureira. E aí você começa a entender quem são os atores presentes na sua localidade. Eu acho que a pandemia trouxe isso para a gente, o isolamento social trouxe esse desafio para a gente. Sim. Você quer comentar um pouquinho sobre isso? Não, sim, até uma experiência que eu vou citar, que é, por exemplo, da Cristina, acho que a Cristina está assistindo, Cristina Cruz, que existe, né, essa questão do artesanato dentro da economia solidária é muito expressiva, assim, não só aqui em Volta Redonda, mas, enfim, todo o Brasil, que geralmente quando a pessoa fala economia solidária, lembra do artesanato, né, quem está aí no movimento. E aí a questão do artesanato ele é muito individual, né? Cada artesão tem sua característica peculiar e etc. E aí os meios que eles encontram, né, dentro da economia solidária para escoar sua produção é a comercialização em conjunto, né? Comercialização de feiras, criação de redes, ou criação de cooperativas, né, de costureiras, enfim. E aí, por exemplo, quando estava o boom das máscaras, isso aí em março, né, quando estava todo mundo procurando, as farmácias já não tinham, né, estava tudo esgotando, e aí se começou a produzir essas máscaras caseiras. Aí as artesãs, né, essas artesãs encontraram uma iniciativa que era, por exemplo, elas estão em vários bairros, só que tem gente pedindo em outros bairros, né? O que elas fizeram? Elas se uniram, fizeram assim, quantas artesãs estão vendendo em cada bairro? Fez um pequeno mapeamento e elas divulgavam assim, ó, a artesão X está vendendo máscara nesse bairro, a artesão Y está vendendo máscara nesse bairro. E aí elas foram compartilhando no Facebook legal, e criaram essa rede, né? E não cria essa competição, né? Porque eu conheço pessoa daquele bairro, né? Estou indicando aquela pessoa e ela vai fazer o mesmo por mim. Então essa lógica de rede também é muito interessante. E é uma lógica do cuidado também, Pedro, porque, na verdade, você, no momento de isolamento social, você precisa estimular as pessoas que não saiam de casa, né? Então, se você tem a costureira lá no bairro do Aero Clube, por exemplo, que ela atenda a comunidade que mora ao redor dela. Se você tem uma costureira lá no Retiro, né, que ela possa atender aquela comunidade que está circulando ao redor. Se você tem uma costureira ali no Conforto, ou no Roma, ou nesses bairros, né, quer dizer, você não precisa sair de um determinado ponto para ir em outro bairro, estimular a circulação, aumentar a sua vulnerabilidade nesse momento para poder adquirir um produto que você muitas das vezes tem muito perto de casa. Daí a importância dessas redes, né, e da gente também, enquanto consumidor, estimular essas redes, divulgar isso nas nossas redes sociais particulares. Eu acho que é extremamente importante né, essa construção coletiva. Mas, Pedro, olha só, existem algumas economias, algumas experiências aqui que você já citou, né, algumas, que são citar que eu acho que são experiências muito exitosas. E você comentou rapidamente sobre os festivais de economia solidária. E aqui em Volta Redonda também tem um fórum de economia solidária, né? Comenta um pouquinho para a gente como é que é o fórum, como é que ele faz, como é que funciona, e como é que foi essa coisa do festival, dos festivais, como é que se pensou, como é que rolou isso para a gente? Então, né, já há alguns anos, antes do fórum, né, se constituir, existiam os 6 MEPs, né, como eu falei no início, que eram os Seminários de Economia Solidária do MED Paraíba, né, que também tinham o mesmo objetivo, de reunir as pessoas para debater economia solidária e tirar alguns direcionamentos aqui na região, né. E aí se fizeram 4... Em 2013, me parece, lá em Pinheiral, 2013 ou 2014. Isso. Né? Não lembro, eu não estava na época, né, mas Isso. E aí, no quarto 6MEP, né, surgiu a proposta, se não me engano, isso em 2016, em agosto de 2016, da criação de um fórum de economia solidária em Volta Redonda, né, porque o quarto 6MEP foi sediado na UF, de Volta Redonda. E aí, como primeira ação, assim, grandiosa do fórum, a gente precisava que as pessoas conhecessem o que é economia solidária na região, né. Então, foi-se criada a proposta, né, de um festival de economia solidária, o primeiro em 2017, né. E aí foi muito interessante que, quanto organização de movimento, né, porque ele reúne gestores públicos, empreendimentos de economia solidária e entidades de apoio e fomento, né, como a UF, enfim. E aí a gente conseguiu articular com o município que a gente conseguisse fazer um festival que comercializasse os produtos, né, a gente fazer também esse mapeio, quem são as pessoas que estão fazendo economia solidária no município. Foi um festival, o primeiro, né, foi um festival de 3 dias,
que articulou também o pessoal da cultura, que às vezes é um pessoal que é esquecido, né, mas que também precisa, né, não faz trabalho de graça, precisa gerar renda. Então, a gente também conseguiu fazer shows, conseguiu fazer debates, né, trazer pessoas aqui para falar. A gente trouxe, por exemplo, o Joaquim Mello, que é um dos pioneiros em bancos comunitários aqui no Brasil. Ele veio aqui em 2017 para contar a experiência do Banco Palmas. Então, foi uma experiência riquíssima e que a gente conseguiu concretizar durante 3 anos. Né? O último ano foi ano passado, né, em 2019, sempre no segundo semestre, trazendo sempre essas temáticas, né, para debate. O que é economia solidária, fazer a temática de juventude. A gente trouxe ano passado, trouxe o Alex lá de São Paulo, que é da Agência Solano Trindade, que tem um trabalho excelente também com juventude, cultura, e foi muito exitoso, né? Não só para a questão também, né, para além da comercialização, é mudar essa consciência, mostrar que existe economia solidária na região, que as pessoas fazem isso, que isso é viável e que isso é uma nova forma, né, de se pensar até nesse momento, né? Pandemia, né? De repensar um novo normal, né? Que esse poderia ser o novo normal. É que esse nosso novo normal tenha mais esses ingredientes, né? Tenha mais esse tempero de solidariedade, de construção de rede, né? de entendimento do papel do consumidor nesse processo, né? Como que nós somos levados, nós somos jogados a consumir nos grandes centros, nos grandes shoppings, né? Ao passo que a gente poderia estar consumindo em outros ambientes muito mais ricos e muito mais de troca, muito maiores, né? Mas na sua fala você falou pouco sobre o festival. Como é que foi o festival? Como é que foram os festivais? Como é que aconteceu o festival aqui em Volta Redonda? Foi ali na biblioteca, não é isso? Isso o primeiro a gente fez na Praça Brasil, né? A gente fez ali naquele estacionamento que tem ali da Praça Brasil. A gente montou o palco, montou as feiras e usou um equipamento público, né, a escola, para se fazer, né, os seminários e as pautas. E aí, no segundo e no terceiro, a gente transferiu ali para debaixo da biblioteca, até que também dava uma proteção para os trabalhadores, né. Então, é bem interessante, porque ao mesmo tempo que o pessoal estava comercializando, tinha shows culturais com artistas locais da região, né, isso é muito importante também, né, a gente de Volta Redonda, grupo teatral. O pessoal de Pinheiral, que eu sempre esqueço o nome. Do Jongo de Pinheiral, sim, que eu aprendi o jongo no festival. Tá? Marca da cidade. Marca da cidade, exatamente. Né? Super valoriza. Então, trazer essa questão das ancestralidades, das raízes também é super importante. E a questão dos debates também, né? Para a gente entender como a economia solidária se organiza em diversas frentes, né? Então, também passar isso para os trabalhadores, para quem estava passando na rua, a gente chamava, vamos lá assistir. Né? Então, geralmente é um festival que dura 2, 3 dias aí, articulando essas várias temáticas, essas várias frentes de ação. E que a gente demora mais ou menos 1 ano para planejar. Não, um ano planejando, é bem trabalhoso, mas que vale muito a pena. E reúne aí um conjunto de coletivos, né? Pessoal da agricultura e diretamente ligado com o pessoal da agricultura orgânica, da agricultura agroecológica, né? O pessoal da articulação e agroecologia aqui do Médio Paraíba, né? que sempre participou, envolvido, né? O pessoal, os coletivos né? O pessoal de alimentação, o pessoal do artesanato. E, então, sim, eu acho que eu quis trazer isso para cá para poder fazer essa memória, para a gente poder, daqui para frente, quando o novo normal chegar e a gente puder se reunir e formar aglomerações nessa boa energia que traz todo esse movimento, para que a gente possa também, as pessoas possam saber, lembrar, conhecer. Poxa, já ouvi falar sobre esse Festival de Economia Solidária e a gente vai poder prestigiar lá e conversar. Então, sim, acho que tem aí um desafio grande ainda para a gente construir, né, políticas públicas que deem fortalecimento a essas ações, mas, ao mesmo tempo, vamos interagir um pouquinho mais com o pessoal aqui. Né? A Fran fala que o Pedro é um jovem referência para a organização da economia solidária, renova os nossos sonhos, espero trazer essa experiência para a incubadora da UENF. Olha que legal, a gente está lá com o pessoal do Norte Fluminense aqui também participando com a gente. Fran, não foi à toa que eu convidei o Pedro para vir para cá, né? Então, por isso que, com essa marca dele aí, que realmente a gente quis fazer essa construção assim com ele, né? Então, um monte de gente entrando, dando boa noite.
cada dia mais fã desse meu ex-prefeito, diz a Fabi, sempre com esse olhar visionário. Obrigado, Fabi. A gente caminha e tem que caminhar na construção de um mundo melhor. Esse é o nosso desafio, né? O Jorge está gostando da live. Obrigado, Jorge. A Fabi, de novo, ainda temos a vertente de fortalecer a segurança alimentar das pessoas, fazendo o giro econômico seguro entre agricultura familiar, com certeza. Esse é um grande desafio, né, de você garantir segurança alimentar, qualidade do alimento, né, que está servido à mesa, que está oferecido às pessoas. Então, essa coisa da agricultura familiar, da agricultura agroecológica, está diretamente ligada às iniciativas de economia solidária. Temos aí muita gente participando com a gente. O Igor, o Alex, o Ateliê dos Lacinhos da Juju, a Rafaela, a Juliana, todo mundo, gente, obrigado aí, boa noite para vocês. Carlos Eduardo, Diogo. Espera aí para não fazer besteira aqui. É muita gente. Está aqui no Facebook também, né, o pessoal dando boa noite, a Dina, a Helena, a Adriana. É importante se conscientizar que o meu consumo pode apoiar o meu território. Perfeito. Economia solidária com sentimento de pertencimento e comunidade. É uma ótima combinação. Tem que ler devagar para as pessoas entenderem, acompanharem o raciocínio, como tá bem legal essa construção da Adriana. É importante se conscientizar que o meu consumo pode apoiar o meu território. A economia solidária com sentimento de pertencimento e comunidade é uma ótima combinação. Muito legal também, à frente de políticas públicas. Mas cutuque aplicações municipais também, não somente as estaduais. O papel da academia é fundamental nessas soluções. Parabéns pelas falas e conteúdo. Da próxima vez, me avise antes, que convidamos e replicamos em nossas redes também. Estamos atuando atualmente. Beleza. Aí cortou aqui a manifestação da Adriana. Obrigado, Adriana. E é verdade, exatamente isso. Eu acho que tem uma sensação, né, essa construção da sensação do pertencimento, né, do território, a construção, né, do pertencimento de que eu posso ajudar a levar, né, uma mudança econômica, uma mudança social, um novo patamar de vida, de qualidade de vida para as pessoas, é fundamental para que o consumidor possa entender isso, né, Pedro? Sim, não, entender essas raízes, né, é super interessante. E quando ela fala também dessa questão da universidade, né, eu acho isso interessante porque a universidade tem que sair de fora dos muros, né, a gente vem falando isso há muito tempo. Muito tempo. E eu acho que a incubadora tem isso, né, eu acho que eu aprendi muito mais fora, né, conhecendo esses coletivos, conhecendo a economia solidária, aplicando os meus conhecimentos acadêmicos lá fora, do que propriamente dentro da academia, né? Eu acho que tem que acontecer mais isso, né? Devolver esse investimento, ainda mais que a gente é da universidade pública, né? Devolver esse investimento para essas pessoas, né? Que de certa forma elas pagam a minha universidade, né? Pagam essas coisas. De certa forma, não, elas diretamente pagam isso. Diretamente, né? Quando compra arroz, quando compra feijão, quando bota gasolina no carro, quando paga passagem de ônibus, está todo mundo pagando isso aqui. Exatamente essa é a ideia, o esforço, né, de que a gente, enquanto instituição pública de ensino, possa devolver isso em ações de ensino, em ações de pesquisa, em ações de extensão. A gente está vendo o quanto que é importante, né, as nossas instituições de pesquisa agora, nesse momento de enfrentamento do Covid-19, né, instituições, as universidades, uma gama de ação, né, das universidades, sejam as públicas ou particulares, mas em especial, né, as universidades públicas têm um olhar diferenciado e um investimento diferenciado em pesquisa, e, ao mesmo tempo, a gente tem a necessidade de transformar essas pesquisas na prática do dia a dia das pessoas, a partir das práticas de extensão. Né? E a incubadora é um excelente exemplo, né, de sucesso. Aí quero parabenizar toda a equipe da incubadora, a professora Begão, todas as pessoas e professores e servidores da UF, né, envolvidos na iniciativa da incubadora. Sempre foi para a gente uma referência e uma experiência sempre colaborativa nas nossas ações. Então, sim, fica aí o nosso agradecimento. Pedro, já são 9h54, o tempo já passou rapidinho, correndo, né? A conversa acho que está boa. Mas, de qualquer forma, também, eu acho que a gente tem desafios pela frente, né? Então,
que a gente pode pensar aí desses desafios e quais seriam os desafios para a gente no mundo normal, no novo normal, ou ainda em isolamento social em relação a essa temática? Não, eu acho que esse período, né, tem sido um período de reflexão, como você já falou, né, as pessoas estão repensando sua maneira de consumir, de produzir, né, do que faz da vida, e eu acho que é, de certa forma, uma oportunidade para a temática da economia solidária, né, se desenvolver mais, né, porque geralmente, né, quando a gente estuda, né, academicamente a economia solidária, a gente vê que nos períodos de crise isso acontece, né, surgem os empreendedores, né, que perderam o nível de desemprego está muito alto, as pessoas precisam gerar renda de alguma forma, e acaba que a economia solidária é uma saída, né, desde que você atenda esses quesitos, né, de se organizar coletivamente, na autogestão, na cooperação, e já o que a gente existe, né, um pouco do que restou, né, de políticas públicas, por exemplo, da antiga Senais, né, que era a Secretaria Nacional de Economia Solidária que a gente tinha, das políticas estaduais, das políticas municipais, tentar manter isso, né, tentar manter um movimento forte, né, porque ele precisa desse popular, das pessoas de movimento organizado e que consiga entender quais são os seus direitos, né, reivindicar seus direitos, e também se organizar, de certa forma, se não tiver poder público, né, tem que se organizar de alguma forma. Então, fazer acontecer, né? Fazer acontecer. Então, o fórum, por exemplo, é um exemplo disso, né? Porque aqui a gente não tem, por exemplo, política pública, de fato, né, institucionalizada de economia solidária, mas a gente conseguiu garantir, nesses últimos anos, muita coisa. E justamente pelo fato da gente ser organizado. Então, acho que a gente não pode perder isso. Não só aqui em Volta Redonda, né, que eu tenho acompanhado as ações do Estado, de que isso não se perca, né? Que essa mobilização não se perca nesse período. Infelizmente, nós criamos, né, um departamento de economia solidária lá em Pinheiral, na nossa gestão. Infelizmente, ele não funciona mais, né, e acho que a gente tem aí alguns desafios importantes para que isso possa crescer e ajudar tanta gente nesse momento. Eu quero fazer alguns comentários ainda. O João Alves está dando parabéns para a gente. A Helena, aqui são quase 2 da manhã, lá em Portugal. A Ellen, obrigado, parabéns. Essa como é que é? Audiência internacional, né? Obrigado, Ellen. A Ellen dando os parabéns pela nossa iniciativa, a doutora Carmen Lúcia também, o Aldrey também presente aqui na nossa live, dando os parabéns, obrigado. Eu tenho aqui o pessoal no Instagram também interagindo, mas eu vou agradecer todo mundo. Falta 2 minutinhos para a gente terminar. E dando um parabéns especial, porque tem uma tal de Vânia Souza, que com certeza é a mãe do Pedro. Assim, só orgulho, meu filho. Parabéns, Vânia. Também. Obrigado, mãe. Eu estou longe dela, estou morrendo de saudade, né? Porque eu sou do Rio, e aí eu, nesse período, estou em Volta Redonda trabalhando, né? E já tem 3 meses que eu não vejo ela. Estou morrendo de saudade. Beijo, mano. Tá aí a oportunidade de ver um pouquinho do trabalho do seu filho, que muito nos alegra, nos agrada. Quero dizer que a gente está nos minutinhos finais, né? Pedro, 30 segundos para você se despedir, para você poder ir encerrando aqui o nosso trabalho. Não, então, agradecer, que foi um bate-papo ótimo, né? Eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisa, né? Queria ter horas e horas para falar de economia solidária, porque é muita coisa, né? Um tema super interessante. Então, primeiramente, agradecer também quem está assistindo pelo Instagram, pelo Facebook, minha mãe. E dizer também que a gente está com essas iniciativas aí também dentro do Fórum de Economia Solidária, né, com um grupo de estudos, toda quarta-feira, aí por volta das 3 horas, aí você pode seguir a página do Fórum, né, só botar Fórum de Economia Solidária de Volta Redonda, que aí você vai ficar sabendo nossas notícias, aí também seguir a página da incubadora, se vocês quiserem saber um pouco mais do nosso trabalho. Acho que agradecer, né, quem participou aí, quem assistiu, quem interagiu. Muito obrigado aí, que vocês também, né, pensem, né, em outra lógica, em que outra economia possível, e a economia solidária está aí para provar isso, que é verdade. Show de bola. Gente, obrigado também, quero agradecer, quero pedir a vocês para curtir aí a nossa página no Face, a nossa página no Instagram, minha e do Pedro, para vocês terem um pouquinho mais de notícias também, né, Arimatea com th.vr, para a gente poder compartilhar outras experiências que a gente vai ter por aqui. Fique em casa, quem pode ficar em casa, quem precisar sair, saia, use sua máscara, compre sua máscara, né, de uma costureira, de uma artesã local, cuide da sua saúde, né, para que a gente possa continuar conversando, possa continuar construindo experiências
tão legais como essa. Eu agradeço muito a participação de vocês. Quinta-feira que vem a gente vai ter uma outra live com uma outra temática. A gente espera que seja tão boa na interação como essa, Pedro, que você fez aqui. Foi enriquecer esse espaço, que é exatamente a construção de um canal de oferta dos nossos trabalhos públicos, dos serviços públicos, Sim. das nossas instituições, da qual eu trabalho, que você é aluno, que a gente se orgulha muito. Valeu. Obrigado. Obrigado também. Tá? Obrigado pela oportunidade. Tchau. Beleza. Obrigado, Pedro.